Boa tarde, meu nome é Giovana, sou aluna do sexto ano de Medicina da Universidade Federal de São Paulo e vou apresentar meu trabalho sobre o efeito da higiene das mãos nas taxas de infecção hospitalar e na transmissão de cepas resistentes em uma unidade de terapia intensiva de um hospital universitário. Meu trabalho faz parte de um trabalho maior, que contou com outros aspectos além da higiene das mãos, mas hoje eu vou tratar só da higiene das mãos, que foi a minha parte da iniciação científica. Esse trabalho foi financiado pelo CNPq. Para começar, queria falar que na vida a gente sempre procura achar soluções rápidas, fáceis e baratas para os nossos problemas, principalmente para os nossos pacientes. E a gente vê que a higienização das mãos é essa solução que a gente tem, que todo mundo já sabe, mas que, mesmo sendo essa medida simples, barata e eficaz para a prevenção da transmissão de patógenos e da transmissão de IRAS, a gente ainda vê que a adesão entre os profissionais de saúde ainda é muito baixa, principalmente quando a gente fala dos 5 momentos para a higiene das mãos. Isso se deve principalmente por conta da falta de conhecimento sobre essas técnicas e o pessoal fala também sobre a sobrecarga de trabalho que muita gente sofre, principalmente na rede pública daqui de São Paulo. O objetivo do meu estudo, então, foi avaliar se essa intervenção multimodal, promovendo a adesão à higiene das mãos, junto de medidas educativas promovidas com esses profissionais, são capazes de reduzir a transmissão de micro-organismos e podem promover a melhora dos indicadores de infecção hospitalar, como mortalidade e tempo de internação. Foi, então, feito uma corte quase experimental em uma unidade de terapia intensiva lá no Departamento de Medicina do Hospital São Paulo, que conta com 20 leitos, e foi feita a observação direta dos profissionais de saúde. Então, a gente ia lá todos os dias, umas 3 vezes por semana, e via se eles estavam realizando a higienização das mãos nos períodos indicados, nos 5 momentos. Esse estudo foi dividido em 3 etapas, no período de pré-intervenção, intervenção e pós-intervenção, sendo que em todos eles a gente coletou dados sobre infecção, resistência microbiana e mortalidade, e no período de intervenção a gente fez o treinamento das equipes. Então a gente dava aulas teóricas, aulas práticas para os residentes, para as médicas, para os enfermeiros, para os técnicos, para todo mundo que passava lá pela UTI. Além disso, a gente fez cartazes para instalar na UTI para lembrar as pessoas sobre adesão à retirada de adornos e mesmo a higienização das mãos. E nesse meio tempo a gente ainda fez a devolutiva em relação ao que era apontado. Então, no período de intervenção, se a pessoa não higienizasse as mãos de maneira correta, a gente corrigia ela naquele momento mesmo, para ela, ou elogiava caso ela tivesse feito de maneira correta, para que ela soubesse o que ela estava fazendo e tivesse consciência daquilo que ela estava fazendo e não se tornasse algo automático, igual geralmente é. Como resultados, então, a gente observou 454 momentos de higienização das mãos, sendo a pré-intervenção 118 momentos, que foi de julho a outubro, e o período de intervenção, que foram 336 momentos, de novembro até abril desse ano. O período de pós-intervenção é um período que a gente ainda está em andamento, então eu vou trazer mais dados da pré-intervenção e da intervenção nesse momento, e é uma análise simples, mas agora a gente está começando a fase final, então a gente vai fazer depois a análise dos dados de maneira mais complexa. A gente vê aqui, então, que tem a meta, que seria de 80%, e no período de pré-intervenção eu deixei tudo marcado em vermelho, o de intervenção em azul, e aqui após a intervenção eu deixei em cinza, que ainda não foi totalmente terminado. Então, a gente vê que aqui a gente estava com uma adesão boa e caiu, principalmente em outubro do ano passado, chegando a 37,8% de adesão, que é uma adesão muito baixa, perto do que a gente estava esperando. E essa adesão começou a crescer conforme a gente estava lá todos os dias e ia indicando para os profissionais de saúde. Então, a gente vê uma melhora na adesão à higienização das mãos. Além disso, em relação à taxa de adesão à retirada de adornos, a gente vê que teve um aumento de 26% na adesão à retirada de adornos no período de intervenção em relação ao período de pré-intervenção. Em relação ao consumo de álcool gel, a gente vê também que teve um aumento do consumo tanto de álcool gel quanto de sabão na unidade de terapia intensiva do período de pré-intervenção em relação ao período de intervenção. E que teve a redução na mortalidade geral na UTI, que era o que a gente estava esperando, né? Que foi de 21,3% na mortalidade geral da UTI no período de pré-intervenção para 18% do período da intervenção. E a redução da mortalidade, especificamente agora em IRAS, excluindo as outras causas de mortalidade dos pacientes da UTI, que obviamente não consegue tirar, de 8,9% para 4,8%. Em relação ao tempo médio de internação, foi de 8,4% para 7,5%, isso no tempo de internação geral, a gente não separou agora os pacientes com IRAS.
E a incidência de infecção geral acabou diminuindo também de 0,37%, 1% é bem pouco, mas para um período curto, como a gente vê, não tão longo, acabou sendo importante. E a de iras por MDR diminuiu em 1,17%. O consumo de antimicrobianos, no entanto, acabou aumentando no período de intervenção, então a gente foi de 901 para 940 DDD. E como conclusão do meu trabalho, a conclusão parcial, óbvio, porque a gente não concluiu ainda, mas apesar dessas mudanças nos índices de infecção e de mortalidade, que a gente viu a redução nesse momento, e da maior adesão à higiene das mãos, ainda a gente tem muito que melhorar para chegar nos 80%, que era que a gente tinha colocado como meta, ainda está muito, muito longe. E a gente espera que, ao final dos estudos, essas mudanças sejam mais significativas e que elas sejam duradouras a médio e longo prazo, porque a curto prazo a gente vê porque a gente estava lá em cima das pessoas, mas espero que isso se mantenha, porque as pessoas tenham aprendido a importância da higienização das mãos. Muito obrigada. Giovana, obrigada. Que trabalho corajoso, né? Como é difícil, né, professora? É o que eu ia falar. Eu queria que o senhor comentasse. Bom, a Giovana é aluna do 6º ano, né? Só por isso já é uma coisa legal o envolvimento do aluno num projeto de pesquisa com essa característica, né? É o programa de iniciação científica dela, que já finalizou, né? Então, realmente, isso já traz um contingente importante, né? O envolvimento dela na unidade de terapia intensiva, observando os casos, isso na formação do aluno é fundamental, né? Na mesa anterior, a gente estava discutindo a dificuldade de aderência às práticas da enfermagem. Quer dizer, é super importante que na graduação isso seja bem espelhado. E o segundo ponto, que esse é um projeto grande, né? Ele envolve 6 UTIs, é um projeto CNPq, que eu sou o pesquisador principal e que a gente está envolvidos em 6 unidades de terapia intensiva, né? Até a Elisa, lá em Barueri, também na UTI de Barueri também tem, e a Giovana avaliou especificamente a UTI da divisão lá do Departamento de Medicina, né, que é uma UTI geral de pacientes muito graves, mas que realmente fiquei muito feliz, né, principalmente pelo envolvimento e pela aderência dela a esse estudo. Obrigada, professor. Alguém na plateia? Giovana, a gente que trabalha com controle de infecção e a gente tem uma luta eterna nas campanhas de higiene de mãos, né? Uma das maiores dificuldades é o envolvimento da parte médica, inclusive no Hospital Escola os residentes. Nessa estatística, nessa adesão, vocês observaram diferença, porque normalmente a gente consegue engajar a equipe de enfermagem, né? Mas a equipe médica e médico residente, às vezes é uma tristeza para a gente conseguir uma adesão acima de 40%, 50% no hospital escola. A gente acabou separando os dados depois, né, para entregar o meu PIBIC no projeto final. E a gente viu que realmente quem tinha menos adesão no começo era o pessoal dos técnicos de enfermagem e dos médicos. E aí, após os treinamentos, os técnicos melhoraram muito, assim, mais de 20% a adesão deles, mas os médicos ainda continuaram meio termo, principalmente em relação às interconsultas, porque era um público que a gente não conseguia treinar diretamente, porque não estavam lá todos os dias, né? Eles iam lá fazer a interconsulta deles e iam embora. Essas equipes a gente não conseguiu treinar, mas os médicos estavam dentro da UTI, todos eles aderiram muito bem às medidas de higienização, tanto é que todos os dias eles tiram as adornos, quando a gente aparece lá e fala, tá sem anel hoje. É legal acompanhar esse processo. E é um eterno problema. Tudo que você falou é um eterno problema nosso, né, Cristiano? Enfim, mas vamos lá, vamos continuar lutando. Obrigada. Obrigada, gente. Vamos